Como prevenir a crise de laringite? Bom, eu vou melhorar a pergunta para você, Daniel. Meu filho tem crises recorrentes de laringite. Como prevenir essa crise? Primeiro ponto. Essas crises recorrentes de laringite é algo que é muito prevalente nas crianças que têm atopia, alergia. Dificilmente você vai ver uma paciente com laringites recorrentes que não tenha nenhum tipo de alergia. Isso é raro. Então, geralmente, as laringites recorrentes estão associadas à atopia, que é a alergia, seja ela do quadro nasal, que a gente chama de rinite alérgica, seja ela do quadro de via aérea inferior, a gente chama de asma, certo? Esse processo alérgico da via aérea inferior. Além disso, tem outro componente que termina contribuindo para essa questão das laringites. Por exemplo, o refluxo faringolaríngeo. E às vezes, Jorge, é o combo. Tem rinite, tem asma e tem refluxo. E às vezes é o refluxo silencioso. Ah, doutor, mas ele não anda gofando, ele não anda nauseado, não se queixa de dor abdominal, mas é aquela criança que vira e volta tem um pigarro, uma tosse seca que nunca melhora, né? Tem um padrão, quando você vai ver, tem um padrão alimentar que não está muito adequado, gosta de usar aquela mamadeira, criança, por exemplo, que usa aquela mamadeira de noite, no meio da noite, para deixar o pai Nossa, dormir, né? isso aí é um Acordou duas, terror, três viu? Acordou 2, 3 da manhã, peraí, quer leitinho? Aí dá o leitinho pro menino na Tome mamadeira leitinho. e deita, né? E Eita. esse é o combo do padrão, do perfil de paciente que tem laringites recorrentes. E o principal gatilho, esse é o quadro de base, né? E o principal gatilho para desencadear esses quadros de laringite são os gatilhos virais. Então a criança está bem, está tudo ótimo, está tudo certo, aí vem um quadro viral, congestão, aumenta o esforço respiratório para dormir à noite, começa a ter tosse seca, aumenta a pressão intraabdominal, aumenta a chance de ter refluxo, aumenta o muco na faringe, na laringe, vai descendo, aumenta a questão da tosse. Tudo isso alimenta o processo inflamatório da laringe e a gente chama isso de laringite. Muitas vezes tem aquela tosse estridulosa, aquela tosse de cachorro, aquela tosse metálica, né? Que é uma das características desse quadro de laringite, que assusta, é muito assustador. Quem teve essa tosse estridulosa, essa laringite estridulosa, a criança teve uma vez, a mãe se assusta, às vezes tem até um pouco de cianose, termina tendo que levar para urgência, fazer medicações mais fortes, digamos assim, para conseguir controlar melhor esse padrão da inflamação da via aérea superior. Geralmente o uso de adrenalina inalatório costuma compensar rápido esses pacientes, que só pode ser feito em ambiente hospitalar sob monitorização. Daniel, eu costumo dizer, eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo, afinal você é o cara da laringe, né? Eu sou intruso aqui. Que a laringite, ou essas crises recorrentes de laringite, é apenas um sinal de algo maior, né? A ponta do iceberg, digamos assim. É algo que não, assim, tem as viroses, beleza, né? Num Uhum. paciente atópico, que já tem ali uma rinite alérgica, tem uma asma, ou que não tem diagnóstico ainda, né, da rinite e da asma. Mas geralmente eu vejo a laringite, principalmente essas crises, como, opa, é um aviso que me investigue mais, né? Exatamente. Me, É, porque é o me seguinte, Ângelo. ah, Um quadro pontual, né, dessa tosse, dessa laringite, isso qualquer pessoa pode ter. Inclusive, sim. tem alguns agentes, como por exemplo a croup, né, que é aquela laringite com epiglotite, pode dar essa dificuldade respiratória, essa tosse mais exuberante. A coqueluche, que também é uma doença que gera cursa com muita tosse, uma tosse sequenciada, é um agente infeccioso que não depende, né, é uma doença infecciosa que não depende exatamente da paciente ter atopia, rinite, asma ou refluxo, mas esses são casos pontuais, né? Agora, se a criança tem essa recorrência dessas laringites de repetição, precisa direcionar a investigação e o tratamento para rinite, asma e refluxo. Esse é o resumo.
Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.